Então, gente, eu fiz a leitura desses textos que eu escrevi em A Composição do Beijo, né? E é interessante citar que dentro desse contexto do erótico na literatura, nós observamos assim como a linguagem vai mudando, né, em decorrência da mudança do relacionamento humano, né, da abordagem do relacionamento humano, né, ao longo da história, né? Então a gente pode, se a gente for lá para trás, a gente vai pegar um livro de Boccaccio. Aliás, foi um dos primeiros livros de literatura erótica que eu li. Eu era bem jovem, né? E me surpreendi muito com aquilo que eu estava lendo ali. Então foi Boccaccio, Decameron, né? Que são histórias contadas, né? Se não me engano, são 10 pessoas que relatam as histórias, né? Tem assim um humor picante, digno eu acho que dessa raiz cultural que vem ali da Itália, né? Os italianos assim, eles são muito eles têm assim um jeito peculiar de tratar a sexualidade, né? Depois, voltando mais para cá, para o presente, a gente vê o que? A gente vê no modernismo, a gente vê romantismo pro modernismo, Baudelaire, né? As Flores do Mal. É um poeta assim que ele traz todo esse contexto erótico, né? E inclusive ele foi considerado amoral, né? Pela sociedade da época, né? Eu estou falando mais assim, existem muitos outros, mas eu estou falando daqueles que eu fiz a leitura e considero uma boa leitura, né? Depois de Baudelaire, mais para o contemporâneo, modernismo entrando no contemporâneo, a gente vê a minha cachorrinha acordou. Polaquinha, você acordou, Polaquinha? Hilda Hust, né? Hilda Hust. E John Fosse, que é um dramaturgo, né? O mais contemporâneo. A peça Inverno, que foi tema do meu TCC no curso de teatro, né? Eu escolhi a peça Inverno, achei muito interessante a relação de um homem com uma prostituta, né? Mas principalmente a forma como a linguagem, o trabalho dessa linguagem, né? A forma como ele coloca essa linguagem, a repetição das palavras, incessantemente ficar repetindo a mesma palavra, a não linearidade, né? Então a gente vê esse tratamento diferencial da linguagem nessa abordagem do erótico, né? Da sexualidade, do sensual, na contemporaneidade, né? Então a gente vê assim, e obviamente no modernismo a gente não pode deixar de falar em Nelson Rodrigues, né? Como as obras de Nelson Rodrigues assim abriram, ele colocou à mostra tudo aquilo que existia dentro da família brasileira, né? Os podres, né? Então a vida como ela é, os contos da vida como ela é, tratam justamente dessa coisa que existe aí nessa sociedade, né? Seria assim
mostrar isso, né, de forma assim tão contundente, né, para uma sociedade que se considerava moralista, a burguesia e tudo mais, né? Então era o cunhado que ficava com a mulher do irmão, e a gente tem lá a dama da lotação, né? A mulher que não transava com o marido, mas tinha suas fantasias sexuais, né? E o Nelson Rodrigues, ele foi um leitor de Freud, né? Então, assim, eu acho que ele conseguiu pegar toda essa essência da sexualidade, da fantasia, da perversão, né? Que fazem parte desse erótico no sentido mais amplo, né? Porque, assim, na minha forma de entendimento, esses autores que eu citei, eles entram mais do lado do erótico, embora a Hilda Hust, ela disse que 40 anos, numa entrevista dela, ela disse assim, 40 anos de trabalho, ela trabalhou assim com muita seriedade, né? E isso não dava resultado nenhum, né? E então ela se cansou e daí ela começou a escrever de outra forma e aí teve um resultado comercial, né? Então tem todas essas questões, mas mesmo essa ruptura, né, com uma forma que ela considera séria, é também uma outra forma, né, também muito bem estruturada de fazer a literatura, né? E eu acredito assim que a diferença entre você atuar, entre você escrever, né, existe assim, relacionada a essa temática do erótico, nos remete a muita coisa a ver, né? Há muita coisa a dizer a respeito da sexualidade, das relações humanas, né? Desse encontro com o corpo, né? Que nem o Flávio Gicovati falava, né? De uma forma totalmente compreensível, o quanto assim ele procurava estar antenado com as mudanças do posicionamento desse relacionamento com o outro, né? Da sexualidade, né? Então, assim, a gente vê também as mulheres, né? Como as mulheres conseguiram alcançar um espaço em relação àquilo que elas desejam, aquilo que elas querem no amor e no sexo. Poder dizer o que desejam, né? Então, mais ou menos isso. É uma abordagem que eu considero importante, né? E que essa abordagem do erótico tem a ver com a minha caminhada da psicanálise para o teatro. Muito obrigada.